Muito bem. Ao estudarmos as três primeiras espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós vimos a questão de cobrança vinculada e tributo vinculado. Mas eu quero inserir agora um outro conceito que poderia gerar alguma confusão, que é a receita vinculada. Então vamos lá. Nós temos a questão da cobrança vinculada nós temos a questão do tributo vinculado e nós temos a questão da receita vinculada. São expressões semelhantes, mas que poderia gerar alguma confusão para vocês se nós não comentássemos. Nós já vimos que no caso da cobrança vinculada, a vinculação aqui é a lei. Ou seja, tem que ser cobrado exatamente como a lei determina. Vinculação à lei. E todos os tributos são cobrados por atividade administrativa plenamente vinculada. Isso é cobrança vinculada. Tributo vinculado, a vinculação aqui é a determinada atividade estatal. Vinculação a determinada atividade estatal. Ora, o que é isso? Saber exatamente por qual atividade estatal se está pagando. E nós já vimos que as taxas e contribuições de melhoria são chamadas tributos vinculados exatamente porque você sabe por qual atividade estatal específica você está pagando. O que não quer dizer que o dinheiro tem que ser aplicado ali. E essa questão da receita vinculada, ou seja, do dinheiro ter que ser aplicado a determinada receita, destinado a determinada receita, a determinada despesa. Portanto, a vinculação aqui é a alguma despesa. Ou seja, o dinheiro tem que ser aplicado àquela despesa. Então, cuidado. Cobrança vinculada, vinculação à lei, todos os tributos são submetidos a ela. Tributo vinculado, a vinculação é determinada atividade estatal, só as taxas e contribuições de melhoria, porque no caso dos impostos você não visualiza por qual atividade você está pagando. E receita vinculada diz respeito ao fato de que aquela receita tem que ser aplicada a determinada despesa. Então, cuidado que um tributo pode ser vinculado, como é a taxa e a contribuição de melhoria, mas a sua receita não ser destinada para aquela atividade ou aquele serviço. E com relação a essa receita vinculada, nós vamos conhecer um quadrinho, mas voltando para mim, como é essa questão da receita vinculada? Em que circunstâncias a arrecadação de um determinado imposto ou de um determinado tributo terá que ser destinada a determinada despesa? Isso é receita vinculada.
Então agora nós vamos conhecer, não só no caso das 3 espécies tributárias que já estudamos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas também com relação aos empréstimos compulsórios e às contribuições parafiscais, para já começarmos a ter uma noção dessas 2 outras espécies tributárias que vamos estudá-las. Então, muito bem, como é que funciona essa questão da vinculação da receita? Vamos lá. No caso das taxas e das contribuições de melhoria, a destinação da receita é irrelevante para determinar a natureza jurídica, mas é permitida. Não há nenhum impedimento de que a lei orçamentária do município determine que a taxa de coleta de lixo seja aplicada na coleta de lixo, mas não é obrigatório. Não há nenhum impedimento de que a contribuição, o valor arrecadado pela contribuição de melhoria, seja para pagar os custos da obra, mas não há obrigatoriedade. Essa é a questão. No caso dos impostos, a destinação da receita é irrelevante para determinar a natureza jurídica e vedada pela Constituição Federal. Nós já sabemos disso, com algumas exceções. Voltando para mim, com algumas exceções, já sabemos 6 exceções. Repartição da receita tributária é uma exceção. Destinação para saúde, destinação para ensino, destinação para administração tributária, para fiscalização, para destinação para garantia por operações de crédito, por antecipação de receita e para garantia ou contra garantia ou para garantir dívidas para com a União. São essas 6 possibilidades que nós já vimos no artigo 167, inciso 4º. Então, no caso da vinculação da receita, taxas e contribuições de melhoria, ela é permitida. A lei orçamentária anual pode determinar que a arrecadação daquela taxa vá para determinar despesa e da contribuição de melhoria também. E no caso dos impostos, é vedada essa vinculação, salvo nesses 6 casos específicos que já conhecemos. E no caso das 2 outras espécies tributárias? Vamos lá. Empréstimos compulsórios. É obrigatória a aplicação dos recursos nos motivos que geraram a sua instituição, de acordo com o artigo 148, parágrafo único da Constituição, que nós vamos estudar com detalhes em seguida. É obrigatória. O motivo, são 2 motivos para a instituição de empréstimos compulsórios: calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Mas se foi calamidade pública, tem que ser aplicado lá. Se foi na guerra externa, tem que ser lá aplicado. E, na hipótese das contribuições parafiscais ou especiais, existem algumas contribuições com destinação da receita determinada pela Constituição e outras não. Ora, então, minha gente, essa é a questão da vinculação da receita. Voltando para mim, como é que fica essa questão? Olha uma perguntinha do fundo do baú, que o examinador tarado adora. Qual a única espécie tributária que, em quaisquer circunstâncias, quaisquer que sejam elas, terá sua receita vinculada aos motivos que geraram a sua imposição? São os empréstimos compulsórios. Por quê? No caso das taxas e contribuições de melhoria, é permitida, mas não é obrigatória essa vinculação. No caso dos impostos, como regra geral, é vedada, com aquelas 6 exceções que conhecemos. No caso dos empréstimos compulsórios é obrigatório, no caso das contribuições parafiscais, em alguns casos é obrigatório, em outros não. Portanto, aquela espécie tributária que, em quaisquer circunstâncias, os recursos terão que ser aplicados nos motivos que geraram a sua imposição, são os empréstimos compulsórios. Legal? Muito bem.
E já que estamos falando nos empréstimos compulsórios, nós agora vamos entrar no estudo dessa quarta espécie tributária, empréstimos compulsórios. O artigo 148 da Constituição traz várias informações importantes. Cuidado com o detalhe que eu venho chamando a atenção. Constituição Federal não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária, absolutamente. Constituição traz os motivos pelos quais os tributos poderão ser instituídos. Quem determina o fato gerador é a lei complementar. No caso dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, quando nós falamos sobre fato gerador, tivemos que recorrer ao CTN. No caso das taxas, artigo 77 do CTN, no caso da contribuição de melhoria, artigo 81, no caso dos impostos, artigo 16 do CTN, para conhecermos o fato gerador. Portanto, a Constituição traz motivos para a instituição. Vamos conhecer quais são esses motivos para a instituição dos nossos empréstimos compulsórios. E a quem compete instituí-los e através de que tipo de lei. Todas essas informações estão num único artigo da Constituição Federal, que é o artigo 148. Vamos lá? Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Qual é o primeiro motivo? Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E segundo, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B, que é o princípio da anterioridade, a gente vai comentar sobre isso, também tem que obedecer a noventena, nós vamos comentar. Mas estes são os dois motivos. Voltando para o Borbinha, o tarado do examinador vai colocar na prova que isso é fato gerador de empréstimo compulsório. Não é! Não é. Isso é motivo para a instituição. Por exemplo, construção de furnas, centrais elétricas de furnas. Foi considerado, na época, um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. E foi cobrado um empréstimo compulsório. Esse era o motivo para a instituição. O fato gerador, de acordo com a lei complementar que o instituiu, era o consumo da energia fornecida por furnas. Então, muito cuidado. Uma coisa é motivo para a instituição, que é o que está na Constituição. Outro é fato gerador. E o tarado do examinador vai dizer na prova que o fato gerador de empréstimo compulsório é calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Não, não é. Esses são motivos para a sua instituição. Muito bem. Mas tem mais um detalhe ainda no artigo 148, que nós já inclusive comentamos. Vamos lá? Parágrafo único do artigo 148. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, é a única espécie tributária, já sabemos, que em quaisquer circunstâncias a Constituição Federal exige que os recursos sejam aplicados nos motivos que geraram a sua imposição. Um cuidado e uma preocupação que eu vejo em muitos candidatos é saber, ô Borba, como é que eu vou saber que determinado investimento é de caráter urgente e relevante interesse nacional, Borba? Como é que eu vou saber isso, Borba? Você não tem que saber isso. Lógico que não. Quem vai decidir se o investimento público é de caráter urgente e relevante interesse nacional é a maioria absoluta do Congresso Nacional, que é o quórum exigido para a aprovação de uma lei complementar, que é
a norma legal exigida para a instituição dos empréstimos compulsórios. Então, basta que você saiba os motivos para a instituição e mais alguns detalhezinhos que nós vamos conhecer na nossa próxima aula. Até lá!